Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou Besmar Lino, sou estudante da doutrina espírita, a doutrina cristã. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 19 sobre o tema A Fé Transporta Montanhas, com as instruções dos Espíritos. Em Mateus 17, 14 a 20, temos o seguinte: quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e de joelhos pediu: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, maluco e sofre muito. Já pedi ajuda aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, olhando para os discípulos: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei com vocês? Até quando vocês sofrerão? Tragam esse menino aqui na minha presença. E tendo Jesus ameaçado o espírito ruim que estava ali, o demônio, né, vamos dizer assim, aí o demônio saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado, ficou bom. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, ela se transportaria e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos do interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo religioso, político e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, dá a perseverança, a energia e os recursos que se fazem necessários para que se superem os obstáculos. Assim, nos pequenos projetos, como nos grandes projetos, da mesma forma. Da fé vacilante, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm a combater. Essa fé não procura os meios de vencer, simplesmente porque não acredita que possa vencer. Em outra interpretação, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de maneira que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em um outro caso, pode a fé permitir que possamos executar grandes feitos. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido
que é um agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal acumula ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei que é natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes o menino, foi porque não tinhas fé, porque se tivesseis fé, curariam. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, influente, dinâmica, sentida do coração, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são consequências da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas de Deus? Se não tivermos fé, que esperaremos da vida? Não é a fé que dá o amor que necessitamos? Se não temos fé, qual será o nosso reconhecimento e, portanto, o nosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que direcionam o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é que essa base seja forte e durável, porque se a dúvida a abalar, o que será do resto da construção? A fé sincera, ela é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. A fé encontra palavras convincentes que chegam à alma das pessoas. Vamos pregar pelo exemplo da nossa fé para sugerirmos aos homens. Preguemos pelo exemplo das nossas obras ou dos nossos comportamentos, para demonstrarmos o merecimento da fé. Vamos pregar pela nossa esperança firme, para mostrar a confiança que fortifica e põe o homem em condições de enfrentar todos os problemas da vida. Vamos ter fé com o que ela contém de belo e de bom, com a pureza, com a sua racionalidade. Não vamos admitir fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Vamos amar a Deus, mas sabendo por que o amamos. Vamos crer nas suas promessas, mas sabendo por que acreditamos. Vamos seguir os conselhos dos espíritos superiores, mas sabendo do fim que eles apontam e dos meios que eles trazem para nós o atingirmos. Vamos acreditar e esperar sem desânimo. Os milagres são obras da fé. Essa é a mensagem de José, espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Eu vou passar um vídeo aqui curto com uma mensagem de Jesus sobre o tema que estamos conversando. Tá ok? Muito obrigado pela sua presença aqui. Fique aí, assista o vídeo e até uma próxima oportunidade. Um abraço. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento.
e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.